features were written with crayons and coloring books. It was misspelled and outside the lines, and we loved how it looked. Like the crooked hem of your favorite childhood dress, and the holes in my jeans from years of carelessness. I know since we've grown, we ache for those memories. Honestly, nothing's even compared to you next to me, next to me. When the words came to you for the first time, you knew you were hooked. And the pride that you felt at the last page of your first book, and the bravery I forced when I sang to an audience of three. Well, it took a million wrong notes just to find a single melody key. Next to me, next to me. Está acontecendo agora mesmo, em lares, em escolas, em comunidades e na internet. Geralmente não são desconhecidos. Para muitas crianças, a violência tem um rosto familiar. Cerca de 20% das crianças de 1 ano são agredidas pelos pais. 3 em cada 4 crianças são vítimas de formas de violência de disciplina. Milhões de meninas são forçadas a praticar atos sexuais por conhecidos. Um tapa no rosto, um xingamento, um toque inapropriado. Qualquer forma de violência contra uma criança é inaceitável. Entrevistando o procurador federal, Antônio Augusto Rocha, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Inicialmente, qual é o papel da advocacia e da promotoria para a resolução do crime relativo à violência contra as crianças? Então, oi Bela, oi queridos, queridas, tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta, Bela, que também é minha filha, não é? Qual o papel do Ministério Público na resolução das questões penais? Não é isso? O papel do Ministério Público é, em verificando a ocorrência de um crime, né, e indícios veementes de autoria, denunciar a pessoa acusada da prática de crime. Denunciar a pessoa. Este é o papel do Ministério Público. O que não impede que o Ministério Público peça a absolvição da pessoa se o promotor se convencer de que aquela pessoa é inocente, que não há prova de que ela seja autora ou que não há prova de que o crime tenha acontecido. Não é? Então, em síntese, o papel do Ministério Público é, como titular da ação penal, denunciar. O papel do advogado é defender a pessoa que está sendo acusada de um crime. Ok? O papel do advogado é de defesa. E agora, uma segunda pergunta. Você acredita que o Estatuto da Criança e do Adolescente está cumprindo seu papel na sociedade brasileira? Então, para responder a essa... Respondendo finalmente a pergunta, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não conseguiu alcançar o ideal que foi previsto, né, nas suas normas. Mas ainda assim, estando muito aquém daquilo que se cogita alcançar, é um marco civilizatório importante, é uma condição que nós um dia queremos alcançar. Então, neste momento, é necessário reconhecer que há uma grande defasagem entre aquele modelo que se
previu e o que se alcançou, mas é necessário perseverar nesse modelo, porque só assim nós teremos um país mais inclusivo, mais igualitário, mais justo, né? Enfim, Muito espero obrigada. ter respondido. Respondi. A violência contra crianças é um crime que frequentemente está presente na sua realidade? Sim, existe a violência pela criança na minha realidade. Tenho 10 anos que eu trabalho na rede pública de educação e já vi casos de violência com a criança. Como identificar quando esse crime ocorre? A criança, quando a gente vê que a criança foi violentada ou está sendo violentada, a criança fica meio quieta, ela não deixa tocar nela, ou às vezes ela fica muito agressiva, ela bate nos colegas, ela não aceita que a gente chegue até ela, que faça intervenção. Ela fica uma criança diferente, não, a gente sabe que algo está acontecendo. Quem são os autores desse crime? São pessoas próximas à realidade da criança ou são desconhecidos, os mais frequentes a cometê-los? Muito das vezes é de próprio dentro de casa, de pais, de tios, de irmãos mais velhos. Geralmente a pessoa está perto, próximo dessa criança. Como que você identifica essa criança e você chega na hipótese dela ter sofrido um assédio? Olha, os casos que eu já vivi, a própria criança relata, ela fica tão insegura, ela fica tão angustiada que ela acaba contando pra gente na escola o que eu vivi. Vou contar um caso pra vocês que eu já vivi. Tinha uma criança, um menino pequeno, que estava fazendo bagunça e a gente falou assim, ó, vou chamar a mãe. E ele pediu, não, Elisa, por favor, não chama minha mãe, não. Eu achei meio estranho, porque a gente sempre chama, na coordenação, chama a mãe, é para uma conversa, para ver o que está acontecendo. E ele, o tempo todo, muito assim, estranho, e não chama a mãe, não. Aí eu chamei ele na coordenação e falei, o que acontece dentro de casa? Mamãe bate? E ele, com lágrimas nos olhos, disse, bate. Aí eu falei, mamãe bate como? Murro na cara, Elisa. Minha mãe me dá muito murro na cara. Bom, desabei, né? Porque é uma violência. Como que a gente vai chegar nessa família? Como abordar na família sem que essa criança seja maltratada de novo? Quais são as possíveis intervenções que a escola pode fazer nessas crianças que sofrem esse tipo de assédio? Olha, a escola nunca deixa a criança desamparada. A gente chama a mãe, a gente chama a família, a gente propõe uma intervenção de um psicólogo, de um psiquiatra nessa família. Nesse caso, dessa criança que a mãe batia no rosto, nós conversamos com a mãe, nós começamos a trabalhar mais com uma visão mais apurada nesse menino, mas a escola, ela tem obrigação de acolher essa criança. Ela tem a obrigação de proteger essa criança. Então, existe pelo ECA, existe essa proteção a essa criança. Então, a gente procura a Secretaria de Educação, a orientação pedagógica, né? A gente está sempre procurando a resolver tais situações. Como que você acha que essa violência afeta o emocional, o aprendizado dessas crianças? Afeta muito, muito. A criança se sente insegura, a criança se sente violada, a criança se sente culpada por um ato que ela não fez. Ela se sente culpada de ser assediada, de ser espancada. Então, isso afeta muito no ensino e aprendizagem dessa criança. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho nessas crianças. Nós estamos sempre ali, pertinho, no miudinho, tomando conta, fazendo tudo que está errado, a gente está acompanhando para que seja uma criança feliz, que tenha uma infância feliz. Muito obrigada.